Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Quem ficou com alguma dúvida da aula passada, sinta-se à vontade em perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente explicou na aula passada sobre os elementos facultativos na ablução, na escola da Al-Malikiyya, rahmatullahi alayhim. Hoje a gente vai vamos explicar al-makruhat, ou seja, o que é detestável a gente praticar, a gente fazer na ablução. Inshallah. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. A gente está também pelo Instagram também e o Facebook, que não consegui assistir pelo Zoom. Facebook, se alguém tiver alguma dúvida também, sinta-se à vontade. Deixa eu arrumar aqui a câmera. O som tá bom para vocês no Instagram, no Facebook? O som todo mundo está ouvindo, né? Então, já que ninguém tem alguma dúvida, vamos começar. Bismillah, alhamdulillah. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente viu, irmãos e irmãs, que no wudu tem coisas que são elementos obrigatórios. Se a gente não purificar esses elementos, nossa ablução, o nosso abdesto, ou o nosso wudu não será válido. E quando o wudu não é válido, a gente não pode fazer as nossas orações. Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção. Não, aqui a irmã está falando sobre o áudio dela. O áudio no Zoom está mudo para todo mundo. Ninguém pode abrir, não se preocupem. Se vocês abrirem sem querer, não tem como. Tem essa opção no Zoom. Porque às vezes a pessoa abre sem querer o áudio dela e começa a vir som daqui e daqui e acaba atrapalhando o áudio, quando eu estou falando. Então tem essa opção, não se preocupem com isso. Então, a gente viu, por exemplo, elementos que são obrigatórios, tipo a face, os braços, da ponta dos dedos, incluindo os cotovelos. Vimos também a cabeça, vimos também os pés. Esses 4 elementos, ou membros, ou órgãos, foram citados no versículo 6 do capítulo 5. Então, aqui lá não há divergência que é obrigatório. A divergência onde está? Será que aquilo, além daquilo, tem algo obrigatório ou não tem? A gente viu que na escola a intenção é obrigatória. Tem que ter intenção para fazer a ablução. A gente viu na escola que o delk é obrigatório, ou seja, você passar as mãos suavemente quando está caindo água. Até se for com uma esponja, não há problema, não precisa ser a mão em si. Ou até alguns falam que a água, quando está muito forte, ou seja, a pressão da água, também serve como o delk, qual que é o motivo deles falar que é obrigatório? Porque isso faz parte do ghusl, ou seja, da purificação, da limpeza completa, para não restar nenhum vestígio de qualquer sujeira que existia. Então, a gente viu também que são coisas obrigatórias. Vimos também a sunan,
Vimos o fadail, que é diferente. A gente viu que a sunan é uma coisa que é mais recomendada, que tem mais recompensa. Depois tem o fadail, que é uma coisa que o profeta que passou sobre ele, mesmo ele permanecendo fazendo aquilo, ele não fazia perante todas as pessoas. Ou seja, quem narrou foi poucas pessoas que narraram estes gestos dele. Como ele fazia o quê? A ablução, ou também uma coisa que ele não permaneceu fazendo sempre. Não era uma coisa que ele permanecia fazendo sempre. Como a gente explicou, como foi a definição do Al-Maziri, rahimahullah, que é um grande sábio da escola. Depois a gente viu também que essa sunan, se a gente deixar de praticar elas, ou seja, se esqueceu, por exemplo, a pessoa não precisa refazer o wudu e depois refazer a oração. Não precisa. Por quê? Porque não é obrigatório. Então, por isso que é importante a pessoa ter esse pleno conhecimento das coisas facultativas e as coisas obrigatórias. Principalmente na hora da intenção, quando a pessoa vai intencionar a ablução. A pessoa entra para fazer a ablução, saber o que é obrigatório, intencionar. Agora estou fazendo o quê? Os elementos facultativos. Intencionei dessa forma. A gente sabe que na escola não se fala, é o que é detestável falar. A pronúncia, ou seja, a intenção é no coração. Depois a pessoa fala Bismillah e começa. A gente sabe que os primeiros atos da ablução até o rosto é o que? Facultativo. Só é obrigatório uma questão, como a gente viu, se nas mãos houver sujeira. Aí é obrigatório lavar o que? As mãos, como a gente explicou. Que mais? Agora um assunto interessante. A gente sabe que lavar a cabeça é obrigatório. Ou seja, se você não lavar a cabeça, você deve o quê? Repetir sua ablução. Agora, pegar água para lavar a cabeça, ou seja, uma água separada. Não é uma água que você usou, por exemplo, para lavar as mãos. Uma água que você usou para lavar a barba, para os homens. Pega o pé da barba o quê? E faz na cabeça. Como tem uma opinião dessa na escola, do Ibn Majshun, rahimahullah, e o Ibn Habib. Eles têm essa opinião, mas não é a correta na escola. Na escola o correto é o quê? E obrigatório a pessoa pegar uma água limpa, ou seja, uma água que não foi utilizada, uma água purificante, purificadora, ou seja, não foi utilizada antes em algum membro do corpo. Então é obrigatório. Então isso aqui a pessoa tem que cuidar. A cabeça, o rosto, os braços e os pés tem que ter o quê? A água que não foi o quê? Utilizada. Claro que os outros também, mas isso aqui, se a pessoa não fizer, como é obrigatório, a ablução que não é válida. Os outros é sunna, como a gente viu. Se a pessoa se esqueceu, a pessoa não volta a fazer o wudu novamente. Não volta a fazer o wudu novamente porque esqueceu uma sunna. Por exemplo, esqueceu de lavar o nariz, de purificar o nariz. Então não precisa o quê? Fazer novamente. Se ela quer voltar só para fazer isso, para alcançar a sunna, não há problema, mas não é obrigatório para ela. Ou seja, não invalida a ablução dela. Então o autor ele começa no 68, que a gente parou, né? O verso 68, que a gente parou na última aula. Na última aula ele explicou também, né, como a pessoa o último verso que ele explica, que é o 67, ao passar as mãos molhadas sobre a cabeça, passar as mãos molhadas, como traduz o tradutor, que Deus o abençoe, o preserve, o irmão quer dizer o que? O masah, ou seja, passar as mãos úmidas, molhadas, úmidas, é isso que ele quer significar. Começar pela frente e passar os dedos das mãos entre os dedos dos pés, ou seja, dois elementos aconselháveis para a gente fazer. Aqui é a última coisa que ele citou. E a gente explicou como que é. Começando aqui, que é onde nasce o cabelo, até aquela parte da nuca que tem tipo de um buraco, se vocês perceberem. Se ficar assim, toca na tua cabeça. Tem um tipo de uma, como a gente pode falar, tipo de um buraco, assim. Tu vê que ela entra para dentro um pouco, ó, a tua mão.
até aqui, ou seja, um pouco da nuca. Isso que é sunna na escola. Você começar da ponta onde nasce o cabelo, al-manbat, até nuqra, que é essa parte aqui, onde tem tipo de uma descida, podemos falar, tipo de um... Agora me esqueci a palavra em português, ou seja, tem tipo de um buraco, vamos falar assim. Tem uma leve queda, assim, uma leve queda. Nessa parte aqui, não sei como que é no português que se chama, até aqui. Ou seja, pega toda a cabeça. Começando pela frente até essa parte, depois voltando. Como a gente fez, assim, depois assim. E na escola, toda a cabeça é obrigatória. Então tem que cuidar. Pessoa que atingir toda a cabeça. Dessa forma. Ou seja, pegar toda a cabeça. Depois a gente viu também purificar os dedos aqui do pé, que ele fala. Ou seja, com os dedos da mão, tu purifica o quê? Entre os dedos do pé. Que às vezes pode ficar alguma sujeira, principalmente para as pessoas que usam o quê? Meia. Às vezes acontece de ficar algo entre os dedos. Ou a pessoa que usa também o chinelo, pode ter poeira, essas coisas. Pessoa que purifica também. Isso é o que? Sunna. É sunna tahlil, é sunna. Como a gente viu também, isso aí você faz o que? Na barba. Principalmente a barba quando é pequena. Quando aparece o que? A barba pequena para eles, aparece a minha pele por trás dela, como essa aqui. Então essa aqui tu é obrigatório a fazer o que? É tahlil, que é colocar os dedos o que? Entre a barba. Colocar os dedos entre os fios da barba. Então, atos detestáveis no wudu, que é o abdesto, né? Ou ablução, como vocês quiserem traduzir. Todos estão escutando, a irmã colocou aqui que ela não está escutando. Acho que é só com ela o problema. Às vezes o telefone, às vezes a gente desativa o áudio, aí fica o que? Mudo. Isso acontece no Zoom com algumas pessoas, então tem que cuidar disso. Quem não conseguir ouvir no Zoom, a gente está pelo Facebook também, pelo Instagram. Às vezes é um bug também, a pessoa saindo e entrando resolve esse problema. Isso acontece muito no Zoom, no Skype também. Acontecia muito, por isso que a gente trocou o aplicativo. Então o autor, que Deus o abençoe e tenha misericórdia dele e ilumine o seu túmulo, ele fala: e considera-se detestável exceder o número de vezes prescritas ao lavar ou ao passar as mãos. Ao lavar aqui é o quê? Os membros que a gente lava. E ao passar as mãos, os membros que a gente passa as mãos. Quais são os? Que é o ouvido e é a cabeça. Ouvido e a cabeça. Ouvido é obrigatório, é sunna, é facultativo, e a cabeça é o que? É obrigatório. E as mãos molhadas nos membros. E também ir além dos limites das partes obrigatórias. Tem um limite, como eu estava explicando agora há pouco. Tem um limite para a gente o quê? Limpar a cabeça. Vem aqui, da onde nasce o cabelo, al-manbat, até o quê? Até o começo, vamos falar da nuca, ou depois da nuca um pouco. Esse aqui é o limite. Agora eu vou querer fazer o quê? Vou querer lavar o quê? Isso aqui, as minhas costas. Isso é o que é detestável. Por que detestável? Porque é o contrário da sunna. O profeta que passou sobre ele não fez dessa forma. E a gente também pode fazer uma comparação. Como o profeta que passou sobre ele falou: rezem como vocês me viram rezar. Também a gente pode fazer uma comparação. Fazem o wudu como vocês me viram fazer. Ah, mas isso aí ele não falou. Mas como tu faz essa comparação? Não estou falando da minha cabeça. Agora, qual que é o motivo dos companheiros do profeta? Como a gente sabe, o hadith do Abdullah ibn Zayd, que narrou a ablução do profeta em detalhes. Qual que é o motivo dele ter narrado? Se eles não entenderam dessa forma que eu estou falando. Porque eles sabiam que a forma que a gente deve fazer a ablução
É da mesma forma que o profeta fez, que é para sobre ele. Como a gente viu, os pés se lavam. Os pés se lavam. Não se passa a mão molhada nos pés. Agora, quando a gente sabe como que se lava os pés, por exemplo, pode chegar um e falar, não, na língua árabe pode tu falar o quê? Wa arjulakum, wa arjulikum. Os dois são certos. Isso aí é análise gramatical. Vamos falar que a outra opinião que está correta. Para o que continuar o debate? Agora, a gente vai falar tudo bem. Isso aí faz parte da língua árabe. Não vamos discutir. Mesmo sendo que uma coisa fraca dentro da língua. Mas como que eu vou saber que tem que lavar os pés? Pelo entendimento do profeta. Agora a revelação foi revelada para o profeta Muhammad, que é para sobre ele. Quem que vai entender o Alcorão mais do que ele? Ninguém. Isso aí não há divergência. Que ele é a pessoa que mais entende do Alcorão, que foi revelada a ele, a palavra de Deus. Ele, o que ele fazia? Ele lavava os pés. Ele não entendeu desse versículo que é para fazer o que? O Masih. Vamos falar que um companheiro do profeta entendeu dessa forma. Vamos falar que teve uma narrativa que um companheiro do profeta entendeu dessa forma. Agora, quando um dito do companheiro do profeta vai ao contrário do que o profeta fez, esse dito é o quê? Largado de fora. Claro que a gente sabe que o companheiro do profeta ele nunca intenciona o quê? Divergir com o profeta. Mas é uma coisa que ele não tinha conhecimento. É um ser humano. Conhece algo, desconhece algo, como qualquer ser humano. Quando eu falo, por exemplo, olha, o profeta nunca jejuou em Arafah, que é agora o 9º dia, como Abdullah ibn Omar falou, opinião dele. O profeta nunca jejuou. Ele está falando agora, se a gente tem outro companheiro, ou uma esposa do profeta, como Salama, ou a Hafsa, que fala que ele jejuava nesse dia, eu vou desmentir o Ibn Omar? Não vou desmentir. A gente sabe que ele é verídico, verdadeiro, mas é o conhecimento que ele tem. Ele está falando de acordo com o que ele sabe. Eu nunca vi o profeta jejuar. Eu estou falando o quê? De acordo com o que eu sei. É a mesma coisa o professor na aula. O professor já explicou tal coisa, eu falo. O professor nunca explicou esse assunto. Isso é de acordo com o meu conhecimento, quando eu estava presente. Agora vem outro aluno e fala, não, ele explicou esse assunto. Pode ser que ele explicou entre ele andando no caminho, quando acabou a aula, ele saiu com o professor e começaram a conversar, ele explicou. Entenderam? Por isso que a pessoa não pode o quê? Se apressar em falar que algo está errado, que algo tem contradição, sem conhecer o conhecimento. Por isso que a pessoa o quê? Tem que sempre conhecer primeiro antes de falar. Então aqui a gente vai citar agora alguns exemplos práticos para a pessoa entender melhor aqui. Agora a pessoa lê, entende o quê? Diferente. O que aqui é considerado detestável? O que é detestável? Essa palavra aqui, makruh, al-karaha. A gente sabe que na escola tem uma karaha, que é a tanzihia, que significa aquilo que é detestável, que não é pecado. Que não é o que é pecado, ou seja, é abaixo do pecado. Ou a gente pode falar, não é abaixo do pecado somente, é o contrário daquilo que é o que? Adab, que é boa conduta, ou seja, aquilo que é aconselhável a pessoa fazer, como a gente o que explicou, al-fadail, ou seja, aquilo que é aconselhável na aula passada. Então isso é o contrário. Se eu deixar de fazer isso que é detestável, serei recompensado por Deus. Serei recompensado por Deus. E se eu fizer, não serei o que? Cobrado, ou a gente pode falar castigado, ou não serei um pecador. Não serei um pecador, melhor falando assim. Não serei um pecador e também não serei criticado. Não serei o quê? Criticado por esse ato que eu fiz. É uma coisa o quê? Detestável. Como a gente viu. Agora a pessoa vai fazer o quê? Começa a fazer isso aqui, limpar isso aqui. A gente vai falar que a ablução dele é inválida? Não falamos. Mas a gente vai falar para ele, é detestável você fazer isso. Limpar as costas. Por quê? Porque a gente vai falar para ele, olha, isso aqui o profeta não fazia, ele fazia até essa parte. A gente faz como a revelação foi revelada. Do jeito que o profeta fez. Não aumentamos 1 centímetro na palavra e não tiramos 1 centímetro. Das duas formas o que? Eu estou errado.
Se eu aumentar e se eu tirar. É exatamente como Deus o que revelou. Tudo bem. Agora, por isso que a jurisprudência é a pessoa que tem que entender. Para não começar a colocar coisa com coisa e fazer uma mistura. Se a pessoa tem uma sujeira aqui nas costas, a pessoa tem uma sujeira aqui, caiu alguma coisa, ela quando ela vai fazer limpar isso aqui, a cabeça, ela limpa essa parte. Nisso aqui é detestável? Não é detestável. Por quê? É detestável quando tu quer fazer algo para mais, ou tu quer diminuir aquilo que Deus ordenou. Mas aqui tem um motivo que tu está fazendo isso, para se purificar. Se intencionou a purificação disso, ele mesmo sabe que isso aí não faz parte da ablução, mas ele quis intencionou a limpar isso. O que é? Não há problema algum, é opcional. Não tem problema algum dele fazer esse ato. Então por isso que a pessoa tem que entender, não é? Eu falo no geral, não estou falando em assuntos específicos. No geral, isso é detestável. Que a gente vai ver também isso aqui, essa parte aqui não se purifica, essa parte aqui. Essa parte na escola, o que é? Bid'ah, ou seja, inovação. A pessoa quer purificar essa parte. Por quê? Porque o profeta não purificou, porque os companheiros do profeta não purificaram. Isso aqui é uma inovação que você trouxe, querendo limpar aqui. Isso aqui é só limpo quando a gente faz o banho obrigatório. Então, primeiro ele começa a exceder o número de vezes prescritas. A gente sabe que o profeta que passou sobre ele, como em vários ditos, como o dito Sayyidina Ali, alayhi salam, como o dito do Abdullah ibn Zayd, como o dito do Abdullah ibn Umar, e os outros, o Abu Huraira, que falaram sobre a ablução do profeta Muhammad. Ou falaram uma vez, que ele limpava uma vez cada membro, ou falaram 2 vezes que ele fez também, ou falaram 3 vezes que era que ele mais fazia. Aqui, isso porque ele fazia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, isso aqui é para mostrar para a nação que o obrigatório que é 1 vez. Só se tu fizer 3 vezes, é melhor. Se tu fizer 2 vezes, é melhor. Mas o obrigatório é fazer 1 vez. E isso não há divergência entre as línguas, não é só a língua árabe. Qualquer língua, se eu falar para ti, até no português, fulano, vai lá e compra para mim um pão. Vai lá e compra para mim um pão. Ele não vai entender, o meu funcionário, que ele vai ter que comprar pão para mim todos os dias. Ele vai entender uma coisa, que nesse momento eu falei para ele, por favor, poderia comprar um pão para mim? Ele vai lá e compra. Ele não vai entender que amanhã ele tem que fazer esse mesmo ato. Então não há divergência entre as línguas, que a ordem, o verbo no imperativo, faça tal coisa, não faça tal coisa, é É 1 vez que a gente está falando. É naquilo lá que a gente está ordenando. Naquele momento que a gente está ordenando. Então esses versículos que vieram com os verbos, ou com o verbo no imperativo, significa que é 1 vez. Então isso que é o obrigatório. Além disso, é sunnah. Então ele fala para ti, é detestável exceder o número. Número do quê? O que você faz a purificação. O mínimo é 1 e o máximo é 3. Eu quero fazer 4. Eu quero fazer o quê? 4. Para o quê? Fazer da melhor forma, por exemplo. Quero fazer 5 vezes. Isso o que é detestável. A minha ablução é válida? É válida. Ninguém vai falar que é inválida. Mas é detestável. Por quê? Qual que é o motivo? Tem vários motivos. Um é porque você está esbanjando água. E o principal motivo, você está indo contra a orientação do profeta Muhammad, que passou sobre ele. É detestável a pessoa fazer isso. É detestável. Agora outra coisa. Eu sei que é 3 vezes que o profeta fazia. Eu vou fazer a 4ª e a 5ª para me refrescar, ou a sujeira que tinha não saiu nas 3 vezes. Eu faço 4 e 5? Não há problema algum. Por quê? Tem um motivo. Ou eu quero fazer o quê? Para me refrescar. Não há problema também. Nesses casos, não há problema. O problema é onde está a pessoa querer achar que é melhor fazer 4 vezes, 5 vezes. Aí que é o problema, que é detestável. Mas a ablução dessa pessoa é o que? Válida. Agora, quando a gente fala que tem algo detestável, tem o que? Menos recompensa. Tem menos recompensa.
Ao lavar, ao passar as mãos molhadas. Aqui a gente sabe que faz o que, irmãos? Uma vez, a cabeça. Todos os órgãos a gente faz 3 vezes, exceto a cabeça e os ouvidos. É uma vez. Agora, na cabeça a gente sabe que na escola é uma vez. A pessoa quer fazer o que? 2 vezes, 3 vezes. É o que? Detestável. É uma vez que você faz. Os ouvidos também. Pega água limpa e faz o que? É sunna. A pessoa o que? Pegar água nova para lavar os ouvidos. É sunna na escola. Porque a gente sabe que isso aqui o que é? É sunna. Como que eu vou falar para ti que isso aqui é facultativo e vou falar para ti que é obrigatório você pegar o que? Uma água limpa. Então é sunna também. A pessoa que purificar é uma vez que a pessoa faz. Não é 3 vezes. Pega 3 vezes água e purifica o que? Os ouvidos. Tudo isso o que é detestável. Tanto porque vai contra a sunna do profeta que passou sobre ele, tanto como o esbanjo de água. O esbanjo de água. Só se você purificou uma vez, purificou a segunda vez, purificou a terceira vez e ainda o que? Resta o vestígio de alguma sujeira, você o que? Deve purificar o que? A quarta, quinta vez ou até quando sair o que? Esse vestígio. Alguém ficou com uma pergunta até agora? Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade. Perguntar no Instagram, no Facebook. Depois ele fala o quê? As mãos molhadas e também ir além dos limites das partes obrigatórias. A parte obrigatória, como a gente viu, por exemplo, das mãos ou do rosto, essa parte aqui até aqui. Isso aqui entra também, essas coisas brancas, que eu não me lembro o nome em português. Então, essa bayat, que a gente chama na língua árabe, isso aqui também entra. Isso aqui é todo o rosto. E aqui, os braços, o que é, quando fala no versículo, é das pontas dos dedos até os cotovelos, ou seja, incluindo os cotovelos. O que eu quero fazer? Eu quero lavar até aqui. Fazer todo. Lavar até aqui. Isso que é detestável. Tu só lava o que? Como o profeta fazia, que é para sobre ele. Não lava o que é além disso. A gente sabe que aqui, por exemplo, é até essa parte aqui. Eu quero lavar até atrás, quero lavar aqui, tudo. Quero me purificar dessa forma. É o que é detestável, exceto se tiver o que? Algum motivo, como a gente explicou. Exceto se tiver algum motivo. Aqui a irmã perguntou... Não entendi a pergunta da irmã. Sempre que tem que ser a parte certa primeiro. Não entendi aqui. Sempre tem que ser a parte certa primeiro. Não entendi. Se a irmã pudesse perguntar novamente, está no Facebook nessa pergunta. Não entendi, minha irmã, essa pergunta. Sempre tem que ser a parte certa. Aqui eu separei o que, irmãos... Algumas explicações do que eu gosto de explicar o que em geral. Depois a gente o que vai explicar de acordo como os sábios o que explicaram, de acordo como os sábios explicaram. Aqui, claro que o livro que é muito curto. Isso aqui eu já expliquei o que é detestável, como está o que no livro. Mas tem várias coisas detestáveis na escola, não é só isso. Então por isso que eu separei. Por isso que eu separei. Agora, uma que é detestável, lesrof. Isso é importante a pessoa saber. O que é isso, lesrof? É todo esbanjo. Ou também tu pode falar na língua árabe, sarof. Esrof, sarof. Os 2 jeitos estão certos de pronunciar. Isso é tudo aquilo que é esbanjar. Fazer algo sem benefício algum. Fazer algo sem benefício algum. Só o que? Para gastar esse algo que você está fazendo. Isso pode ser no seu dinheiro, pode ser você usando água, pode ser em qualquer coisa. Você o que? Esbanjar. O muçulmano tem que ser o que? Equilibrado. Não é esbanjador e também não é negligente. O muçulmano o que é? Equilibrado em suas ações,
em sua fala, como a gente pode falar, nas suas práticas. Ele é o quê? Equilibrado. Não esbanja e também não é negligente. É equilibrado. Então, al-israf é o quê? Detestável. E às vezes esse esbanjo é também, irmãos, pecado. Por isso que a gente fala aqui no geral, isso é detestável. Mas em algumas situações ou ocasiões pode ser isso pecado. Vou explicar para vocês um exemplo prático. Que a jurisprudência a gente entende ela com exemplos do que práticos. Às vezes leitura é difícil de entender. Mas quando a gente dá um exemplo, a pessoa entende. O que é esbanjo? O que é isso que é detestável? Por exemplo, a pessoa vai fazer o que? Ablução. Aqui ele citou, o autor, falou o que? Fazer algo para mais. A gente explicou que um dos motivos de ser detestável, o que é? O esbanjo. Tu está utilizando água à toa. Tu está utilizando água à toa. Tu já purificou, tu já completou a ablução. Agora você está utilizando essa água o quê? À toa. Tu poderia colocar em cima das plantas, tu poderia guardar, tu poderia economizar a conta da mesquita, que é as pessoas que vão ter que pagar. Tudo isso tu poderia fazer. Mas o que tu fez? Ficou embaixo da torneira lá, pensando no mundo, fazendo outras coisas e aquela água que é caindo. Isso a gente faz quando a gente escova os dentes também. Não é só na ablução. A gente está falando aqui na ablução porque é o assunto da aula. Mas isso a gente não faz quando a gente escova os dentes. Liga a torneira, ali tem gente que escova os dentes em 5 minutos. Imagina 5 minutos caindo água. Quanto que enche ali? Faz um teste um dia e coloca ali um vaso, alguma coisa, e vê o quanto de água tu perdeu. Então isso tudo que é pecado. Isso aqui é pecado a pessoa fazer. Não é só detestável, em alguns casos. Agora, por exemplo, tem água na mesquita que é água só para a shurb, ou seja, para você o que? Tomar. Tem pessoas, al-muhsinin, eles colocam aquilo, como que se chama no português, aquele filtro, acho que é, para o quê? Para a pessoa tomar água gelada, por exemplo. Só aquilo é só para beber. Aquilo é uma caridade que a pessoa faz para os orantes, ou quem frequenta essa mesquita, para o quê? Tomar água. Ele quer o que? Abençoa. Como o profeta fala, a melhor das caridades é você dar de beber a alguém. É a melhor. Saqul ma. Agora, o que essa pessoa faz? Vai lá e faz a ablução com essa água. É pecado ou não é? É pecado. Tu não pode usar essa água para ablução. Por quê? Porque ela foi dada com um motivo ou pelo motivo de dar de beber para as pessoas, não para ablução. Outra coisa. Você, por exemplo, essa água... Agora, se a água é tua, agora estou na minha casa, eu que pago a minha conta, é detestável. O quê? É detestável. Mas se a água não é sua, como a água da mesquita é sua, não é sua. Tu que paga a conta lá, não é sua. Essa água, tu esbanjar, o que é pecado? Essa água, tu esbanjar é pecado. A tua cometeu o bolso, tu que vai pagar. É detestável isso. Mas aquilo que não é seu e tu esbanjar é pecado para você. Então não é toda hora que a água, que é saraf, o israf é o que? Detestável somente. Então é importante o que é a pessoa saber. E até o profeta fala que passou sobre ele, acontece o esbanjo até que você estiver na frente o que? De um rio. Até se você estar na frente de um rio, tu comete o que? Esse israf ou esse saraf, esbanjar. Ou seja, aqui a gente entende o que? Que não é pela quantidade. Se fosse pela quantidade, é um rio. Faz o que tu quer, fica ali dias, não vai acabar. Mas o que o profeta quer nos ensinar? Primeiro a educação, o caráter. E também o que? Que tu só usa aquilo que você precisa. Não usa além daquilo que você não precisa. E isso que traz, irmãos e irmãs, isso tem o que? Uma hikmah, tem uma sabedoria. Isso que traz a ganância nos corações. Você usar
aquilo que você não precisa traz o que dentro do teu coração? Ganância. Traz o que? Ganância. Que é sempre o que? Mais. Mais. Isso até é o que acontece na comida. Agora me vem na cabeça, na comida acontece isso. Ou como se chama, o olho gordo, como falam na verdade. Que cara tem olho gordo, vai lá e enche o prato desse tamanho. Vê que a comida é de graça, como dizem os árabes. إذا كان ببلاش كثر, ou seja, se é de graça, aproveitam. Isso aqui é pecado. Ou seja, tu sabe que tem um almoço grátis, vai lá e enche um baita prato. Não consegue comer, deixa tudo aquilo. Coloca no seu prato o que você consegue comer. O que você consegue comer. E tem, claro, o versículo na Surat Al-An'am, que é a Sura 6 do Corão, versículo 141. Deus Altíssimo fala: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Deus fala pra gente, não esbanje. Deus não gosta, por certo, Deus não gosta daqueles que esbanjam. Aqui esse versículo tem várias explicações para ele. Uma delas é que foi revelado esse versículo por causa do Thabit ibn Qais, um dos companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele, que ele quis fazer uma caridade, uma bondade. Olha, está fazendo uma benevolência. Até na benevolência, irmãos e irmãs, tem o quê? Esbanjo. O que ele fez com o dinheiro dele? Vamos falar, ele tinha um patrimônio de 50 mil reais, por exemplo. Pegou todo aqueles 50 mil reais e deu no caminho de Deus. Caridade para os necessitados. Deus revelou esse versículo. O que ele fez é benevolência? É benevolência. É um ato bondoso. Mas mesmo assim o que é errado? Por que é errado? Tu tem família, tu tem filhos e ele não deixou nada nem para comer. Não deixou nada nem para comer. Ou seja, deu todo o dinheiro dele. Não se faz dessa forma. Tu dá uma parte da sua herança, uma parte do seu dinheiro em caridade. Tu não dá todo o seu dinheiro em caridade e depois vai pegar, botar a mão na frente das pessoas para pedir dinheiro. Não é isso aí, o Islã não ensina. Fica o que? Mendigando. Aí eu dei toda a caridade no caminho de Deus. Não é dessa forma. Tu não entendeu o que? A religião de Deus quando tu faz isso. Então o profeta o que? Deus revelou esse versículo para explicar para ele e para nós que esse ato que é errado, é esbanjo, é israf. Quando Saad, que é o tio do profeta, quis repartir a herança dele, ele perguntou para o profeta, quer dar metade dela? O profeta falou não, é muito. Até que ele falou o quê? 1/3. E o profeta fala é muito, mas dá. O profeta falou ainda é muito, mas se tu quer dar, é permitido. A gente sabe, através desse hadith, que é só permitido a pessoa dar o quê? Até 1/3 da sua herança. Mais que isso, o quê? Não dá para dar. Porque tu vai deixar teus filhos, tua esposa, necessitados. Então, e ainda o profeta fala o quê? É muito. 1/3 e ainda é muito. Tinha que ser menor ainda. Então, por isso, irmãos e irmãs, quando tu quer dar uma caridade, tu tem que ter condições para isso. Não estou falando caridade da pessoa dar o quê? Uma tâmara, uma coisa simples para as pessoas. Não, quando quer dar do dinheiro. E tem pessoas também, porque a Sharia proíbe isso, também por causa das pessoas não injustiçar, principalmente a esposa, a mulher. Tem homens que querem injustiçar a mulher. Olha, estou velho já, tenho uma herança grande, essa aí não vai ficar com o meu dinheiro. O que ele faz? Ele quer doar todo o dinheiro para ela não ficar, para prejudicar ela. Então o Islã que protegeu essa parte, tanto da esposa quanto dos filhos, para não deixar eles o que? Necessitados, pedindo para os outros. Então primeiro o que é a família. Tu não dá caridade deixando a sua família o que? Na miséria. Não é dessa forma que o profeta ensinou. E sempre primeiro o que? Os parentes têm mais direito da sua benevolência. Por isso que a caridade, quando tu dá para um familiar, tem duas recompensas.
ter a recompensa de caridade e ter recompensa de você o que? Juntar os laços familiares, aproximar os laços familiares. Então, por isso que a pessoa o que? Tem que prestar muito bem atenção na hora o que? De dar a caridade. Saber, tudo, irmãos e irmãs, a gente precisa o que? De jurisprudência. Tudo que você faz na sua vida, você precisa de jurisprudência. Na herança, no casamento, na venda, na compra, no divórcio, na oração, no zakat, no jejum, tudo precisa o quê? De jurisprudência. Como que eu faço isso? Como que eu devo fazer? Quero abrir um negócio, como que eu devo fazer? Como que eu devo trabalhar? Como eu devo vender? Como eu devo comprar? Como que eu devo pedir um empréstimo? Como que é isso? Tudo isso você precisa o quê? De jurisprudência, até mesmo na sua purificação. Agora outro também. A pessoa fazer ablução em um lugar o que? Sujo. É detestável. Claro, se for um lugar sujo, irmãos e irmãs, que tu vai se sujar, claro que não dá, né? É proibido você se purificar num lugar desse. Mas lugar sujo aqui que eles querem dizer é o banheiro. Que Deus exalte vocês. Fazer a purificação que é no banheiro. É detestável. Por quê? Para não respingar, podemos falar assim, alguma sujeira em você. Então, o que é detestável? A pessoa se purificar nesse local. O que mais a gente pode falar? Separei vários aqui. A gente viu, né? Se a pessoa, tudo isso que a gente viu do Israf, que é o dito do Sa'd, que é o tio do profeta, quando ele estava fazendo a ablução, que foi narrado pelo Ibn Majah, também essa outra evidência que eles têm, além do versículo do Alcorão, que está claro. É dessa forma que os sábios muçulmanos, quando eles querem falar sobre um assunto, eles falam o quê? Primeiro eles citam um versículo corânico, depois um dito profético, al-hadith, e depois al-ijma', que significa o quê? O consenso religioso. É dessa forma. Quando eles falam, ó, tal coisa é pecado, eles começam o quê? Com um versículo corânico, depois um dito profético e depois o consenso religioso entre os sábios, que fala o quê? Que isso é pecado. Isso é o quê? Tu aprende isso estudando. Lendo os livros, tu entende que os sábios é dessa forma que eles começam. Porque o mais importante, a primeira fonte é o Alcorão, não há dúvidas. Palavra de Deus. Depois o dito do profeta Muhammad, a palavra do profeta Muhammad, que também é revelação de Deus, a segunda fonte. A terceira fonte é esse consenso religioso. Quando acontece, é claro, né? Quando acontece. De todos os sábios, o que? Da nação do profeta Muhammad, concordarem que algo é pecado ou concordarem que algo é o que? É lícito. Então, é um consenso que tem. E esse consenso é uma evidência tanto mostrada no Alcorão, tanto mostrado que na Sunna, que o profeta fala que passou sobre ele, minha nação, ou seja, os sábios da nação do profeta Muhammad, não concordam em algo que tem o que? Erro. Alguma coisa que tem o que? Erro, desvio. Eles não entram o que? Em acordo. Então essa é a evidência o que? Esse consenso religioso que tem. Aí ele fala quando ele viu o tio dele, materno, fazendo a ablução, ele viu que tem um pouco de saraf, ou seja, de esbanjo. Ele quis ensinar o tio dele. Aqui a gente vê o profeta Muhammad o quê? Um ensinador. Uma pessoa que está ensinando a outra. Olha a educação. O teu tio. Sabe que o tio da pessoa, quando a gente vai falar, não é a mesma coisa que a gente está falando com um amigo da pessoa. Ou está falando o quê? Com um primo teu. Ou com o teu sobrinho. É teu tio. Teu tio. No Islã, para nós, o Islã ensina para a gente que o tio é que nem o pai. Principalmente o tio paterno. Não tem diferença, é que nem teu pai. Como que tu vai falar com ele? Olha que o profeta fala para ele. Fala para ele, que a paz de Deus sobre ele, fala para ele, o que é esse esbanjo? Pergunta para ele. Pergunta, tio, o que é esse esbanjo que você está fazendo? Aí o tio dele fala, na ablução tem esbanjo. Não sabia. Não vem o que criticar,
Você está fazendo errado, olha o que você está fazendo, isso é detestável, você não teme a Deus, Deus revelou no Corão para mim. Não é dessa forma. O profeta Muhammad era a pessoa mais gentil. A gente aprende o que com os ensinamentos dele, como que ele falava com as pessoas, como que ele tratava as pessoas. Nosso maior exemplo é o profeta Muhammad, como que ele ensinava as pessoas. Não é como hoje, infelizmente, a gente vê pessoas rígidas. Acho que aquela rigidez, aquele radicalismo vai levar ele vai aproximar ele de Deus a mais. O profeta não era dessa forma. E até Deus fala no Corão para ele: e se você fosse grosso e duro de coração, o que ia acontecer contigo? As pessoas iam sair de perto de você. As pessoas iam sair de perto de você. Mas Deus fez ele carinhoso, gentil. As pessoas, quando enxergavam ele, amavam ele. Então aqui é um exemplo. Como a gente viu na jurisprudência, a gente explicando jurisprudência, a gente também aprende a conduta do profeta Muhammad, que é paz sobre ele, que a jurisprudência é baseada no Alcorão e na Sunna. Então ele fala: tio, o que é esse esbanjo que você está fazendo? Ele falou: e há esbanjo na ablução? Ou seja, está falando com uma pessoa que não conhece, que não tem conhecimento do que está fazendo. Ou seja, esse esbanjo que ela está fazendo, ela não tem conhecimento que isso dentro da religião que é esbanjo. Então por isso que a gente tem que sempre desculpar os irmãos, principalmente quando tu vê um irmão fazendo algo errado, sempre explicar para ele da melhor forma. Explicar da melhor forma. E sempre colocar em seu coração: esse meu irmão não sabe, coitado. Esqueceu. Não é querer sempre criticar o irmão, desconfiar dele. Sabe, está fazendo isso, não teme a Deus. Não é dessa forma. Sempre pensar o melhor do irmão. Aí o profeta fala assim: tem esbanjo no udu, mesmo que você estiver na frente de um rio. Na frente de um rio. Aqui, um dos objetivos da Sharia é nos ensinar que a gente só deve, irmãos e irmãs, usar aquilo que é suficiente para nós. Aquilo que é suficiente para nós. E não ser esbanjador. Não querer ser sempre querer mais. O que é o mais que suficiente para não criar em nossos corações a ganância. Então esse é o segundo que a gente explicou. Outro, falar quando você está fazendo ablução. Detestável. Por que detestável? Porque o profeta que passou sobre ele e os companheiros dele, quando faziam a ablução, faziam em silêncio. E por que o silêncio nessa hora? Porque tem súplicas, tem recordações de Deus, o Altíssimo, que a gente faz nessa hora. Como o profeta fala que passou sobre ele, aquela pessoa que falar depois da ablução, como foi narrado pelo Muslim, que falar: Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Eu testemunho que não há outra divindade a não ser Allah, aquele sem parceiros. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Deus perdoa os pecados dessa pessoa. Quando ela fazer depois que ela acabar a ablução, ela falar isso. Em algumas narrativas do profeta ela levantava o dedo para o céu e falava isso, como ele fazia nas súplicas dele na sexta-feira. Em algumas narrativas. Então, a gente, quando está conversando, falando sobre essa vida, sobre esse mundo, fica desatento a pessoa. Fazendo ali, falando com dali, tira a atenção do irmão daqui, tira a atenção do irmão mesmo que não está falando ali. Fica falando sobre política, sobre futebol. Quer falar sobre isso, fala depois. Rezam, depois da reza falam sobre isso. Mas dentro da ablução, tu está tirando a concentração do irmão. Tu está deixando ele sem falar as súplicas. Sem lembrar de Deus. Às vezes a pessoa esquece de falar Bismillah, porque o irmão ali está falando de política contigo. Se esquece. Tu começa a fazer a ablução se esquece. A gente sabe que isso é sunna, mas perdi essa grande recompensa de iniciar a minha ablução em nome de Deus. Então o que é? Detestável.
A gente viu também o quarto, ele citou aqui, que é você o quê? Fazer mais do que 3 vezes aonde é para lavar e mais do que uma vez aonde é para passar as mãos úmidas. Isso a gente o quê? Explicou. Que é como o dito, né, deixa eu me lembrar a evidência disso. Abdullah ibn Amr, quando ele fez a ablução dele, ele fez dessa forma: 3 vezes aonde tem que lavar e uma vez aonde tem que passar as mãos úmidas, al-masah. E depois que ele acabou o wudu, ele falou: dessa forma que eu vi o profeta de Deus fazer a ablução. Então, além disso, o que é detestável? É diferente que a sunna. Também iniciar, que ele não citou, ao contrário. A gente sabe que a sunna é começar no começo dos membros, dessa forma, por exemplo. Ou daqui para cá. Tu começa o que é o contrário, daqui para cima. Sua ablução é válida, mas o que é detestável? É detestável, porque o profeta começava o que? Daqui para cá. Dessa forma. Tu começa o que é o contrário. Começar, ou seja, vai lá limpar a cabeça, faz assim. Depois assim, ao contrário. Então isso também o que? É detestável. Isso é detestável. Outra coisa, kashf al-aura. O que significa? Você descobrir... Eu acho que é descobrir que fala. Deixar descoberto as suas partes que traz vergonha para você. Al-aura, se a gente fosse traduzir, tem muitas pessoas, como traduzir essa palavra? É difícil, na verdade. Essa palavra é difícil de traduzir. Qual que é o entendimento dela? É a vergonha. Eu, na minha humilde opinião, traduzo ela como vergonha. O que é vergonha? Não é só as partes íntimas. É tudo que traz para você vergonha. Agora, as partes íntimas foram chamadas de vergonha. Por quê? Porque quando elas são mostradas, traz para você o quê? Vergonha. Então, aqui, a pessoa o quê? Vai fazer o que é a ablução. Com uma roupa não adequada. Que ela não pode o que? Fazer a oração. Ela está fazendo a ablução com uma roupa que ela não pode fazer a oração. Isso que eles querem significar. Até um irmão perguntou na página, falou, dá para mim fazer a ablução sem camisa e de calção? O que ele quis dizer? Eu estou fazendo o quê? Ablução com roupas que eu não posso orar. Não posso o quê? Orar. Por quê? Porque ela não tapa a minha vergonha. O que a gente respondeu para ele? É válido. Não tem ninguém que diz que não é válido essa ablução. Mas, o que é detestável? Por quê? Porque o profeta não fazia dessa forma. Nem os companheiros do profeta. E a gente sabe que o wudu, que a ablução, é um ritual religioso. É um ritual religioso para você cumprir o maior dos rituais religiosos. Qual que é? A oração. E você o quê? Vai se purificar dessa forma, fazer a ablução. Não faz parte do caráter, da boa conduta do muçulmano. Faz parte do caráter e nem da boa conduta para o muçulmano. Mesmo que você está na frente de alguém que possa ver as suas partes. Alguém que é lícito para ele ver as suas partes. É detestável. Por quê? Porque é diferente que da sunna. O profeta não fazia dessa forma. Então a pessoa que está fazendo um ritual religioso se veste da melhor forma. Principalmente quando tu vai para a oração. Não vai de pijama na oração. Não estou falando que a oração não vai ser válida. Mas vai com a melhor roupa. Vai com a melhor roupa que você tem. Como Deus ordenou a gente, quando entrar nas mesquitas, ir da melhor forma, com a melhor beleza. Porque agora, se você vai para um aniversário, se você vai para uma festa, se você vai para uma entrevista, você vai com a melhor roupa, não é verdade? Com a melhor roupa. Você vai de pijama, você vai com qualquer roupa, com a roupa do trabalho que você chegou, não. Imagina quando você vai parar na frente de Deus o Altíssimo. Então usa a melhor roupa para você o quê? Tanto fazer a ablução, quanto fazer o quê? A oração. Que a gente sabe que são rituais religiosos.
Aqui, depois ele fala o mashu raqaba, que é aqui, ó, essa parte. Essa parte aqui. Pessoa o que não faz parte o que purificar. Isso é detestável, também é uma inovação. É o que? Uma inovação. Purificar o que? O pescoço. Tem um dito que fala que purificar ou passar as mãos sobre o pescoço é segurança para você ou salvação para você de todo rancor, Aqui o que a gente entende? Esse dito primeiro, como diz o Nawawi, rahimahullah, que é o que é falso. O profeta não falou isso. E outros falaram que é um dito que é muito fraco, ou seja, não serve como evidência, esse dito. Por isso, se alguém falar isso, vocês sabem que é um dito que não serve como evidência. E o mais certo, como disse o Nawawi, o profeta não falou que é paz sobre ele. Não falou esse dito. Ou seja, de você purificar essa parte, vai te salvar o que? Do rancor. Você não vai ser uma pessoa rancorosa. Então, esse dito que não é o que é correto. Isso aqui é uma inovação. É uma inovação. E também, claro, que é detestável. Depois ele fala, a gente explicou isso aqui, o oitavo a gente explicou, que é o que? Passar do limite obrigatório. E até aqui, incluindo os cotovelos. Tu quer lavar o que? Vou lavar o ombro também, as axílias. Então isso aqui é o que é detestável. A não ser, se for com a intenção que de se refrescar ou tirar algo que tem vestígio de uma sujeira, aí não há problema, como a gente explicou. Outra coisa também que é detestável, você deixar de praticar a sunan, os elementos facultativos. É detestável. Principalmente quando é o que, irmãos e irmãs? Quando a pessoa deixa de fazer isso por querer. É detestável isso. Pessoa deixar a sunan, não querer fazer. Isso o que é detestável? Pessoa deixar. A pessoa esqueceu, não entrou na oração, é recomendado ela voltar e lavar essa parte. Lavar essa parte que ela esqueceu. Por exemplo, esqueci de fazer o bochecho. E eu me lembro, ainda não chamou a oração, vou lá e faço o bochecho. Não preciso repetir o wudu, mas eu faço o que? Só o bochecho. Para o quê? Praticar a sunna do profeta que é paz sobre ele, que a gente sabe a melhor ablução é a ablução do profeta, que é paz sobre ele. Então, por isso que devemos fazer como ele fazia. Devemos fazer como ele fazia. Outra coisa também que a gente citou na aula, para encerrar aqui, 3 ocasiões das dúvidas, que acontece muito com as pessoas. Isso aqui a gente explicou só no Zoom. As pessoas não estavam no Facebook e no Instagram para beneficiar o maior número de pessoas. Tem 3 coisas, tem 3 tipos de dúvidas, ou 3 ocasiões que a dúvida o que acontece. A primeira ocasião é shakku fil wudu. É você, como fala a escola, né? Al-Malikiya, eles falam que a dúvida na ablução. Estou com a ablução ou não estou? Mas eu tenho certeza que eu fiz o quê? Algum anulador da ablução. Nesse caso que, já que você entrou em dúvidas na condição para a oração ser o que aceita, qual que é essa condição? A ablução. Você deve o quê? Fazer a ablução novamente. E também porque você tem certeza que você fez um anulador da ablução. Aí não há dúvidas. Não há dúvidas entre o que? Os sábios. E mesmo que isso for o que, irmãos e irmãs, para uma pessoa que sempre tem essa dúvida. Tem pessoas que Deus cure elas têm esse problema, esses sussurros.
eu não estou abluído, eu estou, mesmo se for essa pessoa. Por quê? Porque ela tem a certeza que ela fez um anulador, o quê? Da ablução, uma divergência. A segunda, a pessoa ter divergência do hadath, daquele, será que eu estou com a ablução? Eu não estou com dúvida se eu fiz o wudu ou não fiz. Eu tenho certeza que eu fiz o wudu. Mas será que eu perdi ele ou não perdi? A escola aqui fala o quê? Tu refaz a ablução. Diferente que as outras escolas. A não ser, eles falam, a não ser aquela pessoa que é o mustanker. O que é esse mustanker? Aquela pessoa que sempre tem um sussurro. Que isso acontece frequentemente com ele. Essa pessoa o quê? Não faz a ablução. Para o quê? Preservar o quê? Essa pessoa. Não ficar o quê? Deixar isso aumentar, esse sussurro dessa pessoa. Ou seja, se é uma coisa que acontece, que Deus cura essas pessoas frequentemente contigo, tu o quê? Não dá bola para essa dúvida. Você o quê? Tenha certeza que você fez a ablução, deixa essa dúvida. Perdi ou não perdi? Faz a sua oração. Nem dá bola. Mas se é uma coisa o quê? Que você o quê? Não acontece com você, lá de vez em quando acontece, faz o que é a ablução. E essa opinião é a mais certa, na minha humilde opinião, de todas as escolas, como também falou Ibn Qayyim, e que ele segue a escola do Hanbal, né? Ahmed ibn Hanbal, que ele é Hanbali, e também Al-Iraqi, que segue a escola do Shafi'i. Eles falaram, essa opinião é a melhor que tem. Principalmente para a pessoa que não tem esse problema de ficar duvidando. Aconteceu, eu perdi ou não perdi a ablução, vai fazer o que? Ablução. Por quê? Por causa que isso não é uma coisa que acontece com você frequentemente. Mas se acontecer com você frequentemente, não faça. Reza. Porque a certeza vem antes o quê? Para essa pessoa específica, antes da dúvida. Se tu tem a certeza que fez o wudu, não há problema algum. Agora, a pessoa que é o terceiro último, ela tem certeza que ela fez a ablução. E tem certeza que aconteceu o anulador, que ela perdeu a ablução, mas ela não sabe se ela fez, se o anulador veio antes da ablução ou se veio depois. Se veio antes da ablução não há problema. Por quê? Porque depois ele fez a ablução. Mas se veio depois da ablução, eu estou com a ablução. Fiz algum anulador, não há dúvidas o quê? Que eu perdi a minha ablução, devo fazer novamente. Mas se eu fiz antes da ablução, o anulador, e depois o que? Eu fiz a ablução. Não há dúvidas que o que? A pessoa pode fazer a oração. Mas o problema aqui é a dúvida. Eu não sei se foi antes ou se foi o que? Depois. Essa pessoa o que? É obrigatória fazer o wudu novamente. É obrigatória fazer o wudu novamente, mesmo se for o que? Aquelas pessoas que têm um sussurro nessa hora. Por quê? Porque não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada nessa ocasião. Não sabe se foi antes ou se foi depois, não sabe. Então ela faz o quê? A ablução novamente. Alguém ficou com alguma dúvida? Aqui a gente acabou o quê? O que é detestável. Só faltou uma coisa, desculpa, só falar bem rapidinho aqui. Que a pessoa agora, vamos falar, ele fala que ele cita a incapacidade, que ele cita o quê? No 69, quando ocorre quebra de continuidade. Isso aqui eu vou deixar para depois, o horário, desculpa. Isso aqui eu vou explicar, o 69 aqui a gente explicou até o 68 hoje. Acabamos o 68. Hoje toda a aula foi o que? O 68 e revisamos alguns elementos, o que? Obrigatórios e facultativos. Para a gente sempre fazer o que? Essa revisão. Irmãos e irmãs, a gente tem um livro em português, que Deus abençoe o tradutor. É só o que? Sempre revisando isso, nem que seja por dia, revisa o que? 10 minutinhos. Tem um tempinho, 10 minutinhos. Até no teu celular tem PDF. Olha, 10 minutinhos, lê novamente. Essas explicações que a gente cita, o que? Escreve embaixo, na mesma folha. Enche a folha o que? De comentário. Quer botar em outra folha, não há problema. Tu pode fazer o que? Pega um desses versos, boto sozinho, tipo verso 68 do livro, e boto toda a explicação aqui embaixo desse verso, o verso 69, e escrevo toda a explicação embaixo. Pego um caderno e deixo específico o que? Para a jurisprudência.
para facilitar o quê? O aprendizado. Aqui a irmã perguntou, que Deus abençoe ela, então precisa fazer o wudu com hijab? Acho que ela quer dizer... Aqui, se a gente falar, a irmã tem que fazer o wudu. Interessante a pergunta dela. Falou, tu não está falando que é detestável. Ó, inteligente a pergunta dessa irmã. Falou, tu não está falando que é detestável fazer o wudu, mostrando o que? A vergonha da pessoa. Mas aqui a vergonha, irmã, que a gente quer falar o que é? É a aura, tanto do homem o que é entre o umbigo e o joelho. Ou seja, não entre o umbigo e não entre o joelho. É entre esses dois membros. Agora ela pergunta, tá, então vou ter que o quê? Fazer de lenço. Não é dessa forma que a gente quer significar. Por quê? Porque o seu cabelo é obrigatório você o quê? Purificar a sua cabeça, a mulher. E a gente sabe que é todo. Essa parte, não é? Aquilo que tem as mulheres sem cabelo grande, isso aqui não é obrigatório. Essa parte que cai, o cabelo que cai, é a parte que é da cabeça. Essa parte aqui, que é obrigatória. Entendeu? Então, não quer dizer que você o que tem que usar hijab. Por quê? Porque se você tivesse que usar o hijab, como que você vai purificar o que? A sua cabeça. Não, ele significa o que? A parte que traz o que? A vergonha da pessoa, não a aura por completa, como é da mulher. Tá certo, irmã? Faz parte da aura, o cabelo. Mas como a gente sabe que não significa isso que eles querem dizer, por quê? Porque a gente deve purificar o que? A cabeça, tanto o homem quanto a mulher. E na escola, não dá o que para purificar em cima. Que tem irmãs o que fazem? Então, um lenço, um trabalho. Passam o que? A mão úmida sobre o lenço. Não é sobre o que? O cabelo. Sobre a cabeça, sobre o lenço que está em cima da cabeça. Na escola, o que não é válido? Esse wudu. Não é válido esse wudu. Então, a pessoa que só coloca o que por dentro. Como eu falei, as irmãs que têm essa dificuldade, levanta aqui, não precisa nem mostrar, ó. Coloca a tua mão aqui, ó, por dentro. Só faz isso e volta. E deu. Não precisa o que? Tirar o seu lenço. Não precisa tirar o lenço. Alguém ficou com mais uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Aqui ela citou toda a parte, né, irmã, que a mulher tem que cobrir. A irmã falou, olha, a mulher tem que cobrir todas as partes, exceto a face e as mãos, até os pulsos. Então o resto tem que cobrir. Então como que eu vou fazer a ablução? Não é isso que eles quiseram dizer. Eles queriam falar o quê? O que eles explicaram? É a parte, o que é a pessoa, o que traz a vergonha para a pessoa. Principalmente eles citar a tua esposa. Quando eles citaram que citar a sua esposa, uma coisa lícita para ela ver, sua esposa. Então o que eles significam com isso? As partes, o que? Íntimas da pessoa. Ou seja, como eu também expliquei, irmãos e irmãs, aquela parte o que a pessoa não sai, aquela vestimenta, que a pessoa não sai o que? Na rua, tem vergonha de sair na rua. Ou seja, a pessoa cobre a parte como se estivesse indo na mesquita, num lugar. Isso aqui é um ritual religioso. Não é você fazer esse ritual religioso de qualquer forma, mas como eu falei para vocês, é detestável. Se a pessoa fizer dessa forma, como o irmão perguntou, sem camiseta, a ablução é correta? É, mas é detestável. Por quê? Porque é o contrário da orientação do profeta Muhammad, que é para sobre ele e seus companheiros. Outra pergunta, irmã, tem. A gente viu que fazer o wudu, eles citam, em um lugar o que é sujo. E dão exemplo eles como aonde tem o que? O banheiro. Quando que é makruh? Quando você não tem o que além dele. Agora, quando você tem além dele, e faz nele. Agora, por exemplo, eu tenho um local em casa específico
para mim fazer a minha ablução. E eu vou lá e vou fazer o quê? No banheiro. Porque tu sabe que é um local o quê? Sujo. Pode o quê? Cair sujeira em você, alguma coisa. Mas se você sabe que você mesmo fazendo nele não vai causar algo, nenhum vestígio de sujeira, não há problema algum. Não é detestável. Só eles falam que é detestável se acontecer isso. Por isso que a pessoa tem que entender o que eles querem dizer. Se acontecer algo que pode cair alguma sujeira sobre você, sobre a sua roupa. Então, por causa disso, é o que? Detestável. A pessoa deve o quê? Se afastar desses locais. Não é que o seu wudu não vai ser válido. Não é isso que eles querem dizer. Como a gente viu antes na aula passada, que faz parte, é aconselhável a pessoa se limpar o quê? Num lugar o que limpo. Para não ficar o quê? Quando está fazendo a ablução todo com medo. Se eu tocar aqui, no local que eu estou é limpo. Mas aqui tem perto de mim alguma coisa que não é limpo. Então eu vou ficar toda hora o quê? Não vou conseguir me concentrar também na minha ablução. E tem vários motivos para isso, mas esse é o principal. Se não acontecer isso, não é detestável. Não é detestável. Alguém ficou com mais alguma pergunta? Aqui a irmã falou Bismillah, a gente fala na hora de começar, a sunnah, ou seja, a tradição profética a gente explicou, é a hora quando tu intenciona e começa, ó. Quando tu vai lavar as mãos, tu intenciona nessa hora e fala o que? Bismillah, é nessa hora que você fala Bismillah, essa que é a sunnah, é nesse momento que a pessoa fala. Alguém ficou com mais alguma pergunta? A gente explicou até o versículo, 68. Então, na próxima aula a gente vai tentar explicar o 69, o 70, o 71, inshallah. Que é bem importante esses assuntos. Até para a pessoa, quando esquecer alguma coisa, ou não saber de algo no wudu, esqueceu, o que ela tem que fazer nessa hora? Será que ela começa o wudu novamente, ou a pessoa o quê? Só faz aquilo que ela esqueceu. E se for obrigatório, e se for facultativo, isso a gente vai explicar com mais calma na próxima aula, inshallah. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Facebook, Instagram, se alguém tiver alguma dúvida a mais, sinta-se à vontade. A aula já acabou. Se a pessoa não entendeu algo, sinta-se à vontade. Tem uma crítica para fazer, não concordou com algo, sinta-se à vontade. Acho que não esqueci de nada. Quem citou. Aqui até o que a irmã citou. Eles citam também uma coisa interessante. Quando você está fazendo a ablução e não está com roupas adequadas, ou seja, aquilo que te envergonha se alguém te ver. Explicando melhor. Agora, por exemplo, você é uma pessoa educada, respeitada por todos, pessoa com grande caráter, ética. Tu vai lá e sai o quê? Na rua, de uma camiseta o quê? Cavada e um calção. Como você o quê? Dorme em casa, por exemplo. O que é? As pessoas quando te enxergar dessa forma, ou seja, com pijama que você dorme, coisa. Ou seja, isso não faz parte o quê? Da educação da pessoa, da boa conduta da pessoa. Não faz parte o quê? Da boa conduta. E se isso for, por exemplo, isso que a gente tem que, no homem agora falando, que o homem a gente sabe que ele tem que cobrir do umbigo até os joelhos, ou seja, o umbigo e os joelhos não entram. Essa parte entre o umbigo e os joelhos, tu não pode mostrar para as pessoas, tanto para uma mulher, tanto para um outro homem. Tu não pode o quê? Mostrar essa parte. É pecado a pessoa quer mostrar essa parte. Agora, eles falam também na escola, até se você estiver o quê? Sozinho. O que a gente entende disso? Se eu estou sozinho e eu não é detestável fazer dessa forma, é por causa o quê? Do respeito que eu devo ter o quê? Por esse ritual religioso. Respeito que eu tenho que ter pelo esse ritual religioso. Fazer ele
da melhor forma, com a melhor vestimenta, como Deus, o Altíssimo, ordenou a gente o quê? Quando a gente for para as mesquitas. Por isso que eles falaram, mesmo que estiver o quê? Sozinho. Entenderam? Por isso que a pessoa o quê? Quem respeita, como Deus fala, os rituais religiosos, o que Deus fala? Faz parte do quê? Faz parte da temência dos corações. Ou seja, a pessoa que respeita os rituais religiosos é uma pessoa que é temente, como Deus fala no Corão, na Sura 2. Faz parte o quê? Da temência. Ou seja, a pessoa é temente, piedosa, porque respeita e exalta os rituais religiosos. Acho que isso foi tudo que a gente tinha que falar hoje. E a próxima aula a gente explica o quê? Um pouco sobre algumas coisas que a gente se esquecer no wudu e também vamos explicar os anuladores da ablução. Isso é importante. O que anula a minha ablução? O que anula a minha ablução? O que elimina ela? Que eu devo fazer o quê? Novamente. Que eu devo fazer novamente a minha ablução. Alguém mais ficou com alguma pergunta? Então, que Deus abençoe a todos e firme nossa fé e faça a gente morrer muçulmanos e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e oriente todas as pessoas para a senda reta, para o caminho de Deus e que Deus facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido e aceite nossas obras e facilite para nós as boas obras, as boas ações e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os verídicos, os mensageiros e as pessoas virtuosas e perdoe nossos pecados e tenha misericórdia de nós e afaste nossas faces do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, sinta-se à vontade em falar tanto no WhatsApp como no nosso Facebook. Que Deus abençoe a todos.